Estamos aqui no Trelelê, falando de saúde, né? Verdade, verdade. Agora é importante, gente, a gente lembrar um negocinho. Às vezes você acha que você passa qualquer coisa na pele e que não tem... Ah, é só pele, né, gente? Não tem problema nenhum. A pele pode mandar componentes complicados e até venenos para a corrente sanguínea, O que acontece, Kátia? Tem gente que tem sensibilidade, começa a ter reação, a pele às vezes não está íntegra, né? Tem uma porta de entrada e aquilo ali pode ir se complicando se você tem uma porta de entrada, né? Que uma porta, o que é uma porta de entrada? Um machucado, um arranhão, um corte. E as pessoas não observam muito isso. O que acontece às vezes com os pés. Principalmente com quem tem diabetes, então, né? Porque aí não sente que está machucando os seus pés, Exatamente isso. Por quê, Kátia? Porque o paciente diabético, ele tem uma alteração do sensor de sensibilidade. Eu não vou falar muito sobre a inervação, porque é muito complicado os nomes. Então, assim, o diabético, ele perde um pouco essa sensação de pressão, a sensibilidade, tá? É como se fosse meio adormecido, Exatamente isso. Como ele perde isso, o que acontece? Se você não tem sensibilidade, você não sente nada, quando você machuca ou está muito pressionado ou usa sapatos que apertam, você não vai sentir que aquele sapato está fazendo aquilo. É verdade. Ou que você pisou num prego e machucou, ou que você encostou em alguma coisa. Então, essa perda da sensibilidade prejudica muito. Por quê? Você se expõe a coisas, né, a situações, como um exemplo, um sapato que machuca, ou um negocinho que está machucando o dedo, que você não vê. E como ele já tem uma cicatrização deficiente, pela alteração da glicemia dele, ele acaba tendo complicações ainda maiores, né? Exatamente isso. Bom, vamos ver aqui o primeiro mito ou verdade que ficou no ar. Olha, lixas de unhas podem transmitir doenças. Kátia, nossa, vamos brincar hoje, vamos lá. Essa é babado. Então, em casa, o que você imagina? Você pega uma lixa de unha, passa numa unha que está com fungo, contaminada. Mas é uma micosezinha leve. Ô, Kátia. As pessoas não pensam isso. Mas, Kátia, eu vou usar em você, Kátia? Então, mas aí o que a gente faz? Aí usei uma vez só, vou jogar a lixa fora? Uso do outro lado depois. Ai, Kátia, mas poxa, é baratinho. Vamos quebrar a lixa pequenininho, aí você usa várias vezes. O que você acha? Então, sabe o que eu comprei? Eu comprei um kitzinho pra gente fazer a mão e o pé, que vem o hidratante, com a luvinha, a lixinha e tudo pequenininho que a gente usa, tudo aquilo joga fora pra mão e pro pé. Exatamente isso, porque quando você lixa, aqueles fungos que estão ali, aquele ambiente que está ali, pode passar. Até o palitinho. Sim, sim. Que o palitinho, você fala, vou jogar o palitinho fora toda vez que eu uso? Exatamente. Tem que jogar fora. Tem que jogar. E que não queira comprar as lixas pequenas. Pega uma lixa grande, corta em pedacinhos, né? E usa, utiliza e joga fora. Assim você não se expõe ao risco de passar até para as outras unhas. É verdade, porque passa, se você tem a micose numa unha, só de você lixar, você passa para qualquer outra. Né? Exatamente isso. Então você tem que ter esse cuidado. Tem. E de uma pessoa para outra mais ainda, né? Vamos ver mais uma? O tratamento para micose é demorado. Vamos lá. Vamos lá. Kátia, eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Sua unha do pé cresce rápido? A minha unha do pé cresce. Mas muito rápido? Tipo, de hoje para amanhã? Muito sim. rápido não. Cresce rápido, mas não tão rápido. Não tão rápido. A da mão demora mais para crescer. Quando você faz o pé, se você demorar 30 dias, não sei se você já fez essa experiência, para você ver o quanto cresceu o esmalte. Você vai ver que ele cresceu um pedacinho pequeno. Ah, mas não cresce tanto. Não cresce tanto. Por que eu estou explicando isso? Para as pessoas em casa entenderem o porquê que é demorado. Porque para sair a micose tem que fazer o tratamento certo e essa unha inteira tem que crescer e ser eliminada. Nossa. Né? A minha professora é ótima. Quantos anos eu tô aprendendo? Isso mesmo, Kátia. Por isso que demora. E às vezes precisa de um medicamento via oral, né? Exatamente isso. E aí o que acontece quando é demorado? A maioria das pessoas fazem o quê? Separa o tratamento. Ou você olha e visualmente você acha que melhorou. Muito bom. Só que o funguinho tá lá embaixo, né? Muito bom. E aí o que acontece? Ainda tem às vezes aquela unha pequenininha que ela nem observou e vai continuar contaminando.
Então, ela é demorada porque ela tem um motivo, ela tem que crescer toda baseada em cima, né, do tratamento, tratando direitinho, tá? Lógico que tem pacientes que têm predisposição à recontaminação. Aí a gente pode bater um papo, mas daqui a pouco eu te falo sobre isso. Tá. Mas no normal, ela demora e não pode desistir. E aí que as pessoas não têm paciência, Exatamente isso. E aí, Kátia, eu vou te contar o que acontece quando você não trata e você vai deixando. Existem alguns pacientes em casa, às vezes as pessoas já devem ter visto alguém que saiu de chinelinho, que você olhou, que a unha vai ficando alta. Ela fica grossa, né? Parece várias unhas coladas. Isso né? aí. E a gente chama de onicodistrofia. Distrofia é uma alteração da unha. Por que isso? Porque você tem a alteração do fungo, ele vai ali fazendo o trabalho dele, a unha já tem uma reação de descolar e aumentar a espessura dela, tá? Então isso é uma das coisas que acontece quando você desiste de você. Agora, e outra coisa, né? Esse fungo tá na unha. Ele não pode ir pra corrente sanguínea e trazer outros transtornos para a vida da gente? Ele até pode, Kátia, mas é muito raro. Depende do tipo de contaminante. Esse tipo reverso, tipo, eu tenho na unha e vou ter sistêmico, o contrário é uma verdade. Mas, assim, o da unha para sistêmico é difícil. É muito... Aí tem que ter, assim, eu tenho uma alteração de imunologia e veio, o paciente teve uma porta de entrada e caiu na corrente sanguínea. Então, esse problema a gente não tem. Não, mas tem outros, né? É exatamente isso, que é aquela unha que cresce muito, aí a pessoa coloca o sapato, ela tá tão alta que ela não consegue a dor. Aí ela começa a comprimir a base, machuca e começa um ciclo. Isso acontece também quando o paciente, às vezes, também tem alteração da vascularização, mais uma onicomicose, uma micose na unha, e vai piorando. E a pessoa não tem paciência para tratar. E acha que é só você pegar um palitinho e cutucar por baixo, que só isso já resolve. E não funciona. Não. Aí usa o palitinho para passar por outra unha e vai espalhando outra micose. Vamos ver mais um? Pés suados. Esse pé tá feio, hein? Meias apertadas e sintéticas têm maior risco de proporcionar micose. Isso aqui é micose, não é não? Tá parecendo uma descamação mesmo. Agora olha essa parte amarela aqui com uma oca, descamação. né? Oca, isso aí. Agora imagina o seguinte, Kátia. Olha esse dedinho aqui também, ó. Também, olha, interessante. E a micose no pé, não só na unha, né? Então, tem uma alteração meio avermelhada, né? Você vê que não tá normal. Olha essa unha alterada aqui, ó. Ela tá meio elevada. Lógico que é uma foto, mas assim, aparentemente parece que ela tá oca das laterais. Olha aqui, ó. Quer dizer, dá pra gente, a partir de uma foto simples como essa, analisar o pé da gente. Sim. Né? Aí, o que acontece? Simplesmente, em casa, a gente pode pensar, eu uso uma meia, meu pé tá sempre suado. Uso meias sintéticas que não deixam respirar. Essas meias de nylon, principalmente com o inverno, que a gente usa tanto. E aquelas meias também que as pessoas usam, os homens usam muito, que são totalmente sintéticas, não são de algodão. Não respira. Vai proporcionar mais micose? A micose não precisa do escurinho, do úmido? Não. E do quentinho? Isso aí. Agora, imagine usar o sapato todo dia o mesmo. Ou o tênis todo dia o mesmo, né? Muito bem. Minha avó dizia que a gente precisa de 2 pares. Usa um dia um, põe pra arejar, usa o outro. E assim você vai. Porque senão, mal você secou um, já tá... 2 pares já tá suficiente. Só trocar. Vamos ver mais um? Bolhas nos pés têm que ser estouradas. Ave Maria. Sabe o que acontece? As pessoas veem uma bolinha, sabe o que elas fazem? Pega uma agulha e fura. Não tem. Isso aqui tem que ser tratado, ela vai romper naturalmente, rompe mesmo, não preciso ficar estourando, até porque eu não sei que material eu estou usando, em que meio eu estou fazendo. Quando você faz isso, quando o médico faz isso, o que ele precisa, ele faz isso, mas ele usa um antibiótico, ele usa um antisséptico, então você não precisa ficar estourando. Outra coisa, a gente Outra não, né? coisa. Bom, volta que tem mais mito e verdade, tem peta na doutora Isabel? Vamos ver mais um? Vamos ver agora, sapatos abafados podem causar mau cheiro nos pés. Então, Kátia... Mas e que tipo de sapato que causa mais mau cheiro? Por exemplo, aqueles de plástico. Pronto. Gente, faz até choque o pé, né? Sua tanto que fazia... É isso mesmo. Não é? É terrível aquilo. Exatamente isso. E aí, o que a gente ensina para as pessoas, né? O que tenta... Na realidade, vamos trocar informações, trocar experiência. Mas eu gosto muito de usar. Então...
Toma cuidado, não usa durante muitas horas, usa um pozinho, né? Pra você poder... O que o pó faz? Ele vai absorver um pouquinho esse suor. Então, isso daí já ajuda. Não usa sequencial, usa um dia, deixa arejando. Espaça, né? Exatamente, o uso, né? espaça bem o uso, limpa depois por dentro, tá? Porque quem tem tendência a já ter mau cheiro nos pés, ou a suar muito, que é a hiperidrose, aí piora. Aí a gente nem indica usar. Tá? Tem até desodorante para os pés, né? Tem desodorante, tem o pozinho. Que é o talquinho. Que é o talquinho. Então, assim, tem várias substâncias que você pode usar a seu favor para poder ajudar. Verdade. Vamos ver mais um? Não existe dermatite de contato nos pés. Não existe? Existe sim. A tal alergia? Exatamente isso. Kátia, tem pacientes, em casa as pessoas vão ver, alguém já deve ter visto isso, alguém que usou um chinelinho às vezes, tá? E aí apresentou, quando tira o chinelo, não estava no sol, né? Porque aí a pessoa vai falar assim, doutora Isabel, estava no sol, né? Fiz a marca. Não estava no sol e quando tira o chinelo fica a marca assim, vermelha, com umas lesõezinhas em cima. Parece umas bolinhas, né? Exatamente isso. Isso é o quê? Uma dermatite de contato. É uma alergia. Olha. Essa daqui é uma sandália daquelas... terríveis para essa pessoa, né? Exatamente isso. Para essa pessoa, talvez eu use e não tenha nada, né? Exatamente isso. Então, o que é interessante? E tem pacientes que desenvolvem esse tipo de dermatite nos dedos, tá? Então, os dedos ficam todos alterados. Sim. É de difícil tratamento, por quê? Porque a pessoa primeiro precisa descobrir a causa. E as pessoas acham que tudo é rachadura, né? Não, meu pé tá seco, é uma rachadura. Ela não imagina que ela pode ter um negócio chamado dermatite, que é uma inflamação de contato com uma substância que ela é alérgica. Pode ser que a família inteira não tenha, mas essa pessoa tem. Excelente, Kátia. Então, o problema não é da empresa que faz e usa o produto, porque pra mim aquele produto causa alergia, né? Exatamente isso. Então isso é da pessoa, da paciente. Tá? E tem que fazer um tratamento, hein, gente? Não é pra passar qualquer coisa aqui, não. Viu? E também tem, Kátia, a gente tem que descobrir ao que essa paciente é alérgica. Nesse caso é fácil, porque já tem a tirinha e aqui a tira é larga. Isso. Aí a gente tem que descobrir qual componente neste sapato ela é alérgica. Alergia. Mas eles têm os testes de alergia, né? Isso aí. Que aí é bom. Agora, você falou do pé rachado. Deixa eu pedir pros meninos colocarem a foto. Até que esse tá bom, né? Esse tá bom, né? Mas tem uns piores. Tem uns que são umas valas, né? É. Aí, ó. O que causa isso? Tem gente que diz que é ressecamento, tem gente que diz que é micose. Tá. Kátia, eu trouxe uma massinha só pra mostrar o começo. Uma massinha. Ó. Tá bom. Eu deixei isso aqui desde o começo, tá? Tá. Aí eu vou tirar, ó. Qual é a analogia? São dois pesos diferentes. Tá. Esse tá mais pesado, esse tá mais leve. Tem uma pessoa mais gordinha e a pessoa mais magrinha? Exatamente isso, tá? Aí eu vou tirar. Olha... Olha o pobre do pé que sofreu aqui. Pois é. E olha esse aqui. Tá levezinho. Tá levezinho. A marquinha tá pouca. Então eu vou começar te respondendo o que causa isso. Muitas das vezes é um somatório de coisas, tá? Então, por isso que eu falo que o paciente ele tem que ser tratado individualmente. Porque nós temos que entender os hábitos, ao que ele se expõe, a forma dele andar, se ele tem alguma alteração ao pisar. Quer dizer, se eu ando batendo muito meu calcanhar, esse meu peso vai batendo sempre no calcanhar. Vai ser muito maior naquele lugar, né? Então, a gente precisa de um ortopedista para entender como esse paciente pisa. Antes de pensar em tratamento de pele, né? Você entendeu? Então, assim, é tudo junto, porque o paciente chega... Isso aqui dói, Kátia. Deve doer, né? Dói muito, porque é uma fissura. Então. E como a gente começou batendo aquele papo, é uma porta de entrada. Para tantas bactérias, né? Você entendeu? Então, doutora Isabel, por que isso acontece? Então, eu tenho vários fatores que a gente precisa conversar com o paciente. A forma dele andar, o tipo de sapato que ele usa, o peso que ele se encontra, se ele tem doenças, diabetes e tal, e algumas alterações que nós chamamos de comorbidades, tá? Então, se ele tem algum tipo de doença. E a idade.
A idade influencia? Então, Kátia, olha o que acontece. Quando nós vamos ficando mais velhos, velhos não. Maduros. Isso, experiência, né? Evolução espiritual, assim. Tudo é um pouquinho modificado na gente. Você tem uma perda óssea, você tem uma alteração na sua estabilidade. Então, tudo complica um pouquinho. E outra coisa, tem pessoas que usam muito chinelo e arrastam muito o pé, tá? Essa situação de arrastar muito o pé, usar muito chinelo e estar no sobrepeso, o que acontece? O organismo, ele defende assim, vou segurar a Kátia, peraí, tenho que produzir mais músculo para segurar, você entendeu? E aí fica... Ele produz mais pele. Então, partindo desse pressuposto, aquela lixinha que a gente lixa o pé, pedra isso, pedra aquilo, só piora a situação. Kátia, eu vou falar. Porque se eu preciso do atrito, levo a atenção do corpo pra ali, fica pior. Exatamente isso. Então. O que acontece? Os pacientes chegam e falam assim, olha, eu vejo muito esse hábito, lixa. Falo assim, gente, imagine o seguinte, quanto mais você agride, mais o organismo precisa se defender. E mais ele vai jogar a atenção ali e deixar a pele mais grossa pra proteger, né? Pra proteger, então vai engrossar. Então como é que eu trato isso? Eu vou associar todos os fatores que o paciente me descreve, né, que vai descrever ao nosso colega, porque todos os médicos estão aptos a isso, tá? Vamos tratar o paciente como um todo. E ele entender que não adianta ser agressivo e pegar a lixa e tirar, porque isso não vai resolver momentaneamente. Vai piorar a situação. Vai piorar. Tanto é que ele pode observar que ele lixa hoje, semana que vem tá lixando. Mas quanto mais você lixa, pior fica, né? Exatamente isso. Então tem que ir pro médico pra, na verdade, começar da etapa do ortopedista até a final, pra exatamente saber qual isso. o tratamento complexo. Né? E ela vai chegar pra mim e vai falar assim, mas doutora Isabel, pelo amor de Deus, até eu ir ortopedista tá doendo. Ok, vamos começar um tratamento. E como? Vamos começar o tratamento, Kátia? Vamos. Então vamos lá. Lá de cá ou lá de cá? Vamos por aí. O que é isso? Isso daqui são 2 tipos de esfoliantes, leves. Esse aqui com os grânulos um pouco maiores. Isso, então você vai fazer uma esfoliação um pouquinho maior, tá? E olha esse aqui que gostosinho. Esse é fininho. Ai, que delícia. Delícia, né? É o gostoso. Então eu umedeço levemente meu pé, pego, se eu precisar uma esfoliação maior, um pouco deixo e esfrego em movimentos circulares. Em movimento circular. Mas não é até tirar a pele toda do pé, né? Aí você fala assim, mas, Bel, gostaria eu de usar um pouquinho de lixa. O que ela vai fazer? Vai pegar a lixa e vai fazer assim, ó, suave. Levezinho. Levemente, tirar um pouquinho só e vai fazer o quê? Hidratar. Aí, Kátia, é assim. Mas hidratante para os pés tem que ter componente diferente? Tem que ter ureia? Então. Ou não? Então, vamos lá. Porque não é da mão que eu jogo pro pé também, né? Exatamente. Então, em casa, as pessoas precisam entender o processo que ela tá fazendo com ela. Sim, ela vai exatamente fazer certinho e não vai ter dúvida. Tá. Eu lixei levemente. Esfoliei direitinho. Esfoliei direitinho. O meu pé, olha que interessante. Em cima, lá perto dos dedinhos, ele não tá grosso. Ele tá grosso aqui. Então, o que eu faço? Eu posso usar um esfoliante mais grossinho aqui e um mais levinho aqui. Eu gosto de correr, então meu pé fica mais grossinho aqui. Eu tenho que lixar mais grossinho aqui, porque cria calo. Exatamente. De tanto você correr. Então, por quê? Porque a proteção é onde você bate mais na corrida. Viu? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai esfoliar levemente, até gostoso, porque você relaxa, né? tá? Posso usar uma lixa levinha. Aí nós vamos fazer o quê? Já tirei aquela pele, agora eu vou hidratar, tá? E existem vários tipos de hidratante. Eu posso usar hidratantes à base de ureia, posso usar hidratantes à base de ácido salicílico se o paciente não tiver alergia, tá bom? Tá. E a concentração da ureia faz diferença. Dependendo do quadro que se encontra ao meu pé, eu vou usar a ureia 10%, 20%, depende do que eu preciso naquele momento. E é o médico que vai me dizer que tipo que eu preciso. Exatamente. Tá. Aí olha que interessante, Kátia, eu trouxe esse aqui, sente um pouquinho dessa textura. Tá. Ah, é levezinho. Ah, ele é grossinho. Ele é grossinho. Ele parece leve, porque não é tão oleoso. Isso aí. Mas ele cria uma película. É exatamente isso. Aí, eu vou te dar... Esse aqui é bom passar a noite antes de dormir e colocar meia, né? Kátia. Eu faço isso no frio, eu adoro que o pé fica tão bonitinho que a gente entope ele de creme depois, meia. Agora, o que é importante? Você vai passar, vai colocar meia, mas a pessoa tomou banho. Se ela tiver... Tem pacientes que têm uma maior predisposição a desenvolver micoses entre os dedos, né? Ou, vou te contar um segredo, todo mundo acha que o branquinho é sempre micose, às vezes não é.
Às vezes é calo. No meio do dedo, calo? Porque você tem, olha o que acontece, muito apertado, aí você começa a macerar, amassar aquele tecido. Às vezes começa a desenvolver uma alteração óssea ali leve, que a gente não vê, é muito imperceptível. E aquilo ali começa na fricção, então ele vai formando um calinho. Só que naquela região, como é úmido, ele começa a soltar, então você vê aquela maceração. Então nem sempre é sempre uma micose. E é interessante, ok, vamos tratar? Sim, mas tem que ter esse cuidado. E para você observar, o que faz? Toma o seu banho. Seca muito bem tudo, né, o pezinho, né? Isso aí. Eu, às vezes, com o frio, seco secador. É exatamente. Uma excelente dica. Porque a gente seca com rapidez, né? Seca de qualquer jeito. Exatamente. Você sente que ficou molhado e não pode, né? Excelente dica, Kátia. Eu falo sempre isso. Usa um secadorzinho nos pés, entre os dedos. O homem pode usar também. As esposas podem falar para os seus maridos, olha, seca, porque não o marido custa, fica... gente, 2 segundos. Rapidinho. Agora, olha esse. Lá de cá. Olha a diferença da visão dele e da textura dele. Esse aqui parece que tem vaselina. Então. E eu tenho vários outros modelos, Kátia. Então, quer dizer, os dois têm componentes parecidos, mas ações completamente diferentes. Exatamente isso. Isso aqui, depois no outro dia você anda, você patina. Você patina. Tem que lavar mas o pé, em determinados momentos eu preciso de uma coisa assim. Mais forte. Mais forte. E que a pessoa entenda que assim, eu tenho esse problema, doutora Isabel, eu tratei, ele melhorou, mas voltou. Será que você tratou realmente todos os seus hábitos, a forma de pisar, os sapatos que você usa? E detalhe, Kátia, a gente usa chinelo, a gente usa sapato, a temperatura ambiente muda, então você perde água para o meio, né? Resseca, se resseca a pele, por que não pode ressecar o pé? Resseca mais ainda, se ele sofre tanta agressão, não é? Bom, volto e a gente tem 1000 coisas para falar ainda. Gente, você viu como não é difícil, mas a gente tem que entender os processos todinhos para a gente fazer a nossa parte. Doutora Isabel, vamos ver as perguntas que surgiram aqui, ó, da Isabela. Psoríase pode se manifestar nos pés? Apareceram lesões avermelhadas nos meus pés e descamação. Pode aparecer? Pode sim. Pode? Kátia. Isabela, obrigada pelo carinho. O que acontece? Pode aparecer psoríase, tá? Existe a psoríase palmoplantar, tá? Como é que nós identificamos? Na realidade, a gente tem que examinar, ver, porque ela pode confundir-se com outras doenças. E esse é um dos problemas de pele, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa, não vão ao médico, e pode ser outra mais complexa. E às vezes a gente precisa fazer biópsia, tá? Que é tirar um pedacinho piquititico, mas para poder diagnosticar. Por quê? Porque o paciente com psoríase, isso daqui pode ser uma psoríase. Eu vou dar certeza? Não posso dar certeza, porque eu tenho que examinar o paciente. Por quê? Vermelhão, uma descamação intensa e pústulas, tá vendo? Ó? Olha aqui então. Ó. É isso mesmo, tá? Então, quando nós vamos examinar, o que a gente pensa? Olha, isso aqui também pode ser uma psoríase plantar. Tá. Então, temos que observar esse paciente e fazer o diagnóstico diferencial com as outras situações, como o paciente às vezes tem uma dermatite de contato que contamina, começa com pústula, ou ele tem uma desidrose com a hiperdescamação, ele pode ter mais de um problema. Então a gente tem que examinar. Tem que identificar. Vamos ver mais uma? Tatiane, existe alguma maneira de evitar o chulé? Desodorantes para os pés funcionam? Tá, Tatiane, obrigada pelo carinho. Kátia, o que acontece? O desodorante para o pé, ele ajuda, tá? Só que você tem que ver se o paciente está usando o sapato correto, se está secando, se o paciente também tem um suor excessivo nos pés, que é a hiperidrose plantar. E aí nós temos que tratar, porque a hiperidrose, o suor excessivo, já vai te deixar aquele meio úmido o tempo inteiro. Quer dizer, propício para a proliferação de bactérias, né? Isso aí, de fungos. Então você começa com aquela você tem essa alteração química daquela região e você começa a ter um mau cheiro, somando alguns sapatos que propiciam a isso, tá? Então, o desodorante ajuda, o talquinho ajuda, mas a gente tem que examinar e ver se tem outra coisa que a gente pode fazer. Aí dá um médico, ajuda tudo isso e muito mais, né? Vamos ver mais uma, a última de hoje, da Bianca. O formato que eu deixo minha unha na hora de cortar pode facilitar o encravamento? Bianca, obrigada pelo carinho. Pode sim, Kátia. Tem algumas pessoas, alguns pacientes que têm uma tendência a, quando a unha nasce, nascer de uma forma diferente, tá?
E o que acontece? Ou tem pessoas que cortam demais o canto e vai cortando e vai machucando. A unha parece que vai nascendo para um lado, assim, né? Então, e aí o que acontece? Com isso, o organismo, como a gente estava batendo esse papo, ele se defende. Então começa a proliferar mais tecido e aí ela pode começar a ficar encravando e aí mexe e encrava. E isso daí pode formar até granulomazinho, que é um negocinho assim alto, uma bolinha, tá? E outras coisas mais. Então, realmente, o formato que você deixa, dependendo de como é a característica da sua unha, pode sim propiciar que tenha problema. Agora, as nossas avós diziam que se a gente cortasse no meio da unha um Vzinho, a unha, ela começava a abrir as laterais para fechar aquela parte que a gente cortou e desencravava, é verdade? Kátia, assim, não tem estudo para isso. Simples não assim, é tão né? simples assim. A gente se usa em alguns casos coisas simples, pedir para o paciente não mexer, tá? Só fazer em pessoas especializadas. Às vezes eles usam uma plaquinha em cima que puxa a lateral da unha para justamente a unha fazer assim, né? Isso aí. Ela não nascer e ir encravando e ir para baixo, tá? Então, alguns detalhes que a gente passa para o paciente e tem alguns pacientes que a gente tem que operar. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que operar esse paciente. Olha, vou passar os contatos para vocês da doutora Isabel, mas lembrar, gente, que o espaço da gente aqui é importante, de esclarecimento, de tirar dúvidas, mas quem vai fazer o diagnóstico é um médico com você no consultório. Busque a ajuda de um médico, viu alguma coisa diferente, não se automedique, porque às vezes você acha que é só um creminho que tudo bem, e esse creminho que parece ser tão singelo e bobinho pode prejudicar aí o seu estado. Se for uma dermatite de contato e você passa o produto errado, pronto, né? Piora a situação, porque às vezes você também tem alergia ao veículo daquilo ali, aí vai. Vá ao médico. Contato a doutora Isabel Martinez, clinicamartinez.com.br, o Martinez é com Z, Facebook, Clínica Martinez também com Z, no Instagram, @doutora Isabel Martinez, não esquece tudo com Z no final. Quer sugerir algum tema? Fique à vontade, doutora Isabel, retorne, a gente esclarece aí a você. Obrigada Beijo pelo carinho.